Muito bem, querido, bom dia. Minha saudação é com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sou seu amigo Fábio Araújo e eu estou aqui para lançar mais um vídeo para o nosso canal. O nosso assunto de hoje é um assunto muito interessante, um assunto muito importante, um assunto de muita urgência para os nossos dias de hoje. E você que está nos assistindo pela primeira vez, o pedido é que você já deixe aí o seu comentário. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ative os sinos das notificações para que você fique informado de cada novidade que vai chegar aí do nosso canal. Eu quero agradecer de coração a você que já é inscrito no nosso canal e muito obrigado por você estar sempre compartilhando e participando aqui do nosso projeto. Hoje eu quero fazer um pedido especial para você que já é inscrito. Você que nunca deixou o seu comentário aqui no nosso canal, deixe o seu comentário hoje e diga-nos se esse assunto que nós estamos tratando aqui hoje edificou a sua vida, falou profundamente ao seu coração e tem abençoado grandemente você e a sua família. No nosso assunto de hoje nós vamos falar um pouco sobre Apocalipse capítulo 3. Lembrando que nos últimos dois vídeos nós falamos, no penúltimo nós falamos um pouco sobre Apocalipse capítulo 1, no segundo nós já entramos no final do capítulo 1 e não se fez necessário a gente tratar do capítulo 2, porque nós já temos uma série específica no nosso canal tratando sobre as 7 eras da igreja. Agora, no vídeo de hoje, se faz necessário nós falarmos um pouco do capítulo 3. E por que nós vamos falar um pouco do capítulo 3 através do nosso vídeo de hoje? Vamos falar um pouco do capítulo 3, porque o capítulo 3, o verso 1 em diante, vai falar da igreja de Sardes. A palavra Sardes significa alegria, é o mesmo que alegria. O que nós precisamos entender, olha só gente, o que nós precisamos entender é que após a igreja de Sardes vem Filadélfia, e vem também a igreja de Laodiceia. O que eu quero dizer sobre isso? Eu quero falar de uma coisa muito importante e eu peço a você, se for possível, você vai assistir esse vídeo mais uma vez, o mesmo vídeo outra vez, até isso ser internalizado dentro de você com relação ao que nós vamos falar a partir de agora nesse vídeo aqui. Duas regras básicas com relação às igrejas da Ásia, né? Duas regras básicas com relação às cartas enviadas às sete igrejas. A primeira regra é que as 7 igrejas eram literalmente igrejas, eram igrejas que de fato existiam ali no continente asiático, para ser mais preciso, hoje seria ali na Turquia. As 7 igrejas enviadas, as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Uma outra regra básica com relação às 7 igrejas, as cartas enviadas às 7 igrejas, é que cada igreja representa um tempo para as igrejas de hoje. Cada igreja representa um tempo, não somente, vou aqui refazer a minha palavra, a minha colocação, cada igreja representa um tempo, uma época e uma era da igreja do Senhor. Então, o que nós precisamos entender que através desse vídeo, eu quero deixar uma coisa bem esclarecida para você através aqui do nosso canal. Olha, logo após o período da igreja de Sardes, a gente vai viver aqui no capítulo 3 de Apocalipse, especificamente falando, você pode observar que o capítulo 3 de Apocalipse, ele é totalmente dedicado a essas 3 últimas igrejas, ok? Sardes dá o sentido e o significado de alegria. Filadélfia dá o sentido de amor fraternal. O significado para Filadélfia é amor fraternal. E Laodiceia fala de sacrifício, o povo reinando. Ou seja, é o período que o povo vai reinar, que as pessoas vão reinar. Observe que logo no finalzinho da igreja de Sardes, nós estamos agora já presenciando o período da igreja de Filadélfia. Nós estamos já no período da igreja de Filadélfia.
O que nós precisamos entender é que a igreja, eu não falo somente na questão a nível de Brasil, a igreja de modo geral, quando eu falo a igreja, eu não cito apenas uma denominação ou duas denominações. Eu quero falar de um modo geral. A igreja está se submetendo a um sistema mundial, a um sistema globalista e a tecnologia. Eu quero aqui deixar bem claro, pelo amor de Deus, para que ninguém pense que eu estou assim me colocando como uma pessoa excluída disso. Ainda não. Como eu falei no último vídeo, eu ainda não estou excluído totalmente dessa ideologia, desse sistema globalista que já impera na humanidade e nas pessoas. E você pode perceber que as igrejas, as denominações, elas estão aceitando facilmente a questão da instalação da tecnologia dentro dos templos, em suas casas e no meio da sua própria família. Bom, isso é uma indicação de que realmente o fim está próximo e o fim de todas as coisas se aproxima. A gente vai lembrar que em 1517, para ser mais preciso, 31 de outubro de 1517, um homem, ele vai até a capelania da sua igreja e ele vai apresentar 95 teses para a reforma da igreja, a reforma da sua igreja. O que nós precisamos lembrar é que Lutero, ele não queria sair da igreja, ele não queria sair, mas ele percebeu que a igreja estava já estava transformada em um sistema. Então, quando Lutero ele vai apresentar, ou quando você vai apresentar uma ideia para uma igreja, quando você vai apresentar uma ideia para um líder e ele não aceita, e essa ideia, elas são ideias inspiradas na própria palavra de Deus, então você precisa entender que essa denominação, que essa igreja, ela já virou um sistema. A partir do momento que você não abre mão das suas ideologias, a partir do momento que você não abre mão das suas ideias para aplicar aquilo que tem base bíblica, base teológica, vindo do fundamento da igreja primitiva, então você precisa entender que essa igreja, esse lugar, já se transformou em um grande e terrível sistema. Então, quando o nosso querido irmão, ele vai apresentar as suas 95 teses no dia 31 de outubro de 1517, simplesmente ele não quer sair da igreja, tá certo? O que nós precisamos entender é que ele não quer sair da igreja, ele quer continuar na igreja, só que eles não aceitam, porque a igreja católica já estava vivendo em um sistema terrível, onde o homem ditava as regras, onde o homem ditava as leis. E assim continuou até os dias de hoje. Então o que nós precisamos entender é que quando você quer trazer alguma reforma, trazer alguma mudança, mostrar para um império ou mostrar para um sistema que existe alguma coisa que está errado e que você quer ajudar a mudar e o sistema não aceita, então você vai precisar ser sensível à voz de Deus e entender o que Deus diz. Sai dela, povo meu. Muitas denominações têm sido parte do sistema babilônico estabelecido nesse mundo. Muitas das igrejas têm sido parte de um sistema satânico e diabólico. E aqui eu quero dizer para você que eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer para você que existem muitas igrejas que ainda usam o nome de Deus, para trazer enriquecimento, para trazer elevação, para trazer glória para si mesmo. O nome de Deus é apenas um marketing. O nome de Deus se transformou apenas uma ideia que possa atrair pessoas para dentro das suas denominações. Então, quando Martim Lutero ele vai apresentar as suas 95 teses, ele não está querendo sair da igreja. Ele não está querendo sair do sistema. Já estava instalado no sistema. Ele queria que a coisa fosse mudada. E ali, a partir daquele 1517, 31 de outubro de 1517, a igreja passa por um processo renovado, transformado e mudado através da vida desse homem.
O que é que eu quero dizer com isso? É que a partir de 1518 a igreja começa a viver um novo tempo. Ela começa a viver um novo período. E eu quero dizer para você que dentro desse assunto de hoje, dessas últimas 3 igrejas, Sardes, Laodiceia e Filadélfia, vamos falar de uma maneira organizada. Sardes, Filadélfia e Laodiceia, o que você precisa entender é quando eu pego aqui o texto sagrado de Apocalipse capítulo 3, e no nosso próximo vídeo nós já vamos para o capítulo de número 4 de Apocalipse, e eu falei para você, no capítulo 1, aquele que era, no capítulo 2, aquele que é, e no capítulo 3, aquele que há de vir. A partir do capítulo 3, o assunto escatológico dentro do Apocalipse, dentro da revelação, já é sobre aquele que há de vir. Para a igreja de Sardes, para você que ainda não entendeu essa introdução do nosso vídeo de hoje, o que é que ele vai dizer para a igreja de Sardes? Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, e conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras, tem nome de que vive, mas estás morto. Essa é a real situação da igreja de hoje. Muitas denominações têm nome de que vive. Por que o nome Sardes quer dizer alegria? Porque também a igreja da atualidade, o fato de estar tendo um certo desenvolvimento em massa de pessoas, em construções, em edificações de muros, de prédios, então essa igreja ela está com uma fama de crescimento. A igreja da atualidade ela está com uma fama de um crescimento muito grande. Mas após a igreja de Sardes, você vai perceber que vai vir a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, ela é exatamente o oposto de Sardes. Você vai perceber que somente para Laodiceia, para Filadélfia, eu troco muito a questão de Filadélfia e Laodiceia. Então, logo após Sardes vai vir Filadélfia, e você vai perceber que Filadélfia, ela é o oposto de Sardes. E logo juntinho ali de Filadélfia vai vir a igreja de Laodiceia, que é a igreja que vai aparecer na nossa era. Na verdade, ela já está surgindo no nosso tempo para trazer confusão. É a igreja que vai trazer realmente um certo embaraço nesse tempo. E aí a gente vai perceber uma coisa: quando a gente olha para as 10 virgens profetizadas e falada por Cristo naquela parábola de Mateus capítulo 25, a gente vai perceber que as 5 prudentes estão literalmente representando Filadélfia. E as 5 loucas estão representando literalmente Laodiceia. Então, por quê? Porque Laodiceia é o povo reinando, é um povo que vai ficar. É o povo que aparentemente era um trigo, aparentemente era de Deus. Então o que a gente precisa entender é que a igreja da atualidade, eu posso dizer para vocês, desculpa aqui a minha expressão com relação a isso, eu posso dizer para vocês que hoje 70% da igreja da atualidade é uma igreja semelhante a Sardes. É uma igreja que tem nome de que vive, mas é uma igreja que está morta. Essa foi a mensagem de Deus. Agora, você já pensou se Deus levanta um profeta hoje para colocar ele em cima de um púlpito de uma denominação, de uma igreja? Vamos colocar aqui um templo onde tiver aqui 500 pessoas reunidas. E aparece um profeta, um homem de Deus, um homem simples, ou uma mulher, e vai dizer: essa igreja tem nome de que vive, mas essa igreja está morta. Por quê? Porque a aparência é de quem está bem. A aparência é de alegria. Então Sardes significa alegria. Mas quando Deus vai falar para essa igreja, ele está dizendo: vocês têm nome de que vive, mas vocês estão mortos. Vocês estão mortos nos próprios delitos, nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos. Então ele vai dizer: olha só, olha o que ele vai dizer: ser vigilante. Ele vai dizer: conheça as tuas obras, tem nome de que vive e está morto. Ele vai dizer de novo: ser vigilante, consolida o resto que estão espalhados, o resto que está disperso. Consolida o resto que estava para morrer,
porque não tenho achado as tuas obras íntegras diante de Deus. Porque as obras de Sardes era uma obra perfeita diante da sociedade. Então a igreja, conhecida hoje como a igreja evangélica, em Feira de Santana, na Bahia, no Brasil, é uma igreja, meu irmão, que tem fama de que é uma igreja boa. Porque é uma igreja que aceita todo mundo, aceita qualquer coisa. É uma igreja que não repreende mais com veemência, não se baseia mais na palavra de Deus para as suas organizações. Então é uma igreja que, sabe, é a igreja que está abraçando tudo e todos. É uma igreja que aparentemente está tendo evolução, está tendo crescimento, os templos estão crescendo, financeiramente nem se fala. Há uma prosperidade pairando sobre as denominações, e aqui eu falo exatamente em prosperidade financeira. E isso faz com que a igreja ela não dependa tanto de Deus como já dependeu e comece a depender das suas próprias artimanhas, da sua própria inteligência, digamos assim. Daquilo que eles mesmos sabem. Essa mensagem aqui de Sardes é para a igreja de hoje, mas para a igreja de amanhã. E aqui agora eu quero deixar uma palavra que eu falei para os inscritos no canal e vou dizer aqui uma coisa que você vai lembrar muito bem do que eu disse hoje. Hoje, nesse dia 9 de setembro de 2020. Hoje, nesse dia 9 de setembro de 2020. A partir de novembro de 2020, nós já estaremos vivendo praticamente a era de Filadélfia. A era da igreja que será arrebatada. E logo, logo, aqueles que fazem parte da igreja de Laodiceia, o povo reinando, o povo que vai ficar para a grande tribulação, vai surgir junto com Filadélfia, que você pode perceber que Filadélfia e Laodiceia são as duas eras, as duas últimas eras. Então, é a igreja que será arrebatada e uma igreja que vai ficar. Então, são duas igrejas no período da tribulação, do arrebatamento. No período do arrebatamento, nós estamos enxergando duas igrejas. Nós estamos saindo da era de Sardes e estamos já entrando na era de Filadélfia. E quando a gente entra na era de Filadélfia, já é a era do arrebatamento. Porque só para Filadélfia, no capítulo 3 aqui que nós estamos com a Bíblia, e no versículo 10, ele vai dizer para Filadélfia, porque guardastes a palavra da minha perseverança, a palavra da fé, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam na terra. Então quem vai estar habitando na terra vai ser provado. Mas uma provação que não é semelhante ao coronavírus. Uma provação que não é semelhante à pandemia. Uma provação que não é semelhante a uma crise financeira. Uma provação que virá sobre o mundo inteiro, sobre os habitantes da terra. Então, ele está dizendo que vai tirar Filadélfia desse momento. Ele está dizendo que vai arrancar Filadélfia dessa hora, da hora da tentação e da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. Então nós estamos entrando agora na era de Filadélfia e junto com Filadélfia vai vir a igreja de Laodiceia, que é o povo reinando, é a vaidade, é a aparência da prosperidade e do crescimento. Eu não duvido, estão dizendo por aí que o Brasil vai experimentar um grande avivamento e uma grande prosperidade. Eu não duvido que isso venha acontecer. E isso deve acontecer em favor daqueles que ficarão para a grande tribulação. Mas nós que somos a igreja de Filadélfia, não. A igreja de Filadélfia não vai experimentar esse momento da grande tribulação, porque ela será tirada, ela será arrancada. Então, para a igreja de Sardes, só para a gente concluir aqui, ele vai dizer o seguinte: portanto, lembra-te do que tens recebido e ouvido, obedece, arrepende-te, portanto. Se não vigiares, virei como ladrão e não saberás de modo algum a que hora há de vir contra ti. E não saberás a que hora
há de vir contra ti. Você pode perceber que você vai ver essa expressão de ladrão, Mateus 24, 43. Você vai ver a expressão de ladrão, 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 3, e aqui também. E o que eu quero que você entenda através desse vídeo é que o Senhor vai vir como um ladrão, não é para quem vai ser arrebatado, é para quem vai ficar. Essa expressão de ladrão aqui é para aqueles que estão desatentos. É tanto que anteriormente ele vai usar a expressão se você não vigiar. Para quem não vigia, o ladrão vem. Mas para quem vigia, o ladrão não vai pegar de surpresa. Então o ladrão não vai pegar de surpresa a igreja do arrebatamento. Nós somos a igreja de Filadélfia. A igreja que não passará pela grande tribulação, como muitos estão acreditando aí. Nós já estamos vendo notícias. Ontem eu peguei um vídeo de um rapaz, um judeu, né? Quero mandar aqui um recado para vocês que sabe, admira, não quero aqui ferir ninguém com relação a isso, porque você admirar a nação de Israel é uma coisa, mas você compactuar com muitas coisas que ainda é pregado por parte de muitos judeus ali, aí é que é uma outra situação. Então eu vi um comentário de um judeu que está lá em Israel, ele tem um canal no YouTube, e ele disse que ele está aguardando o Messias. E que o Messias que muitos judeus estão aguardando, provavelmente seja revelado até o final do ano. Mas será um líder que será muito religioso, um líder que conhece muito as escrituras sagradas. Ele foi ali dando detalhes desse Messias que eles estão aguardando. E ele disse, nós estamos aguardando ansiosamente o nosso Messias. Não é? Então eu quero dizer para você que nem todos que estão em Israel são israelitas, como a própria Bíblia vai nos dizer. Então tudo isso que vem acontecendo com relação à pandemia, com relação às crises na economia, é para trazer o sistema globalista, o sistema tecnológico. Eu estava comentando com o pessoal que agora recentemente eu fui até uma loja comprar um perfume e chegando na loja, eu fiz uma brincadeira com a vendedora e disse assim para ela, aceita dinheiro? Porque antigamente alguns estabelecimentos não aceitavam cartão, não é isso? Mas hoje em dia a gente tem que perguntar se aceita dinheiro, porque, pasmem, tem lugares que já não aceitam mais dinheiro em cédula. No Brasil, lugares que não aceitam mais. Você pode perceber que na Alemanha, por exemplo, 66% dos estabelecimentos já não aceitam dinheiro em cédula. Aí você vai dizer, mas isso é desenvolvimento, Fábio. E isso é evolução, claro. E toda evolução e todo desenvolvimento vai corroborar, vai contribuir e vai congratular para a chegada do sistema globalista. E o sistema globalista é o sistema do anticristo, é o sistema do Messias. Eu não preciso aqui dizer para você que o Messias está para chegar. O Messias que muitos judeus estão aguardando, que é o anticristo. Esse Messias, ele não está para chegar. Esse Messias, ele já chegou. E ele já está estabelecendo as suas ideias. E quando ele chegar, vai trazer tudo aquilo que a igreja de Laodiceia gostaria de experimentar. Estamos chegando aí na era do 5G. E essa era do 5G, a partir de 2021, você também vai lembrar desse vídeo, a era do 5G vai trazer a velocidade máxima da internet. E junto com essa velocidade máxima da internet, vai trazer também sérios problemas para a saúde dos seres humanos, sérios problemas para a mente da humanidade, sérios problemas para o organismo da humanidade. Escreve o que eu estou te dizendo. Mas tudo isso é para que o sistema do anticristo seja estabelecido na face da terra. Mas quando tudo isso for de fato estabelecido e quando ele for manifestado, a igreja do arrebatamento, observe bem, ela vai ver o anticristo, mas não vai viver com ele, ok? A igreja do arrebatamento, ela vai ver o anticristo, mas ela não vai viver com ele. Crê nessa palavra, tome posse desse ensino. Se você foi grandemente edificado, compartilhe, faça com que esse vídeo chegue o mais longe possível, porque nós precisamos nos preparar para o grande dia do arrebatamento da igreja. E para finalizar, ele vai dizer o seguinte, versículo 4. Contudo, em Sardes tem poucos que não contaminaram suas vestes e andarão de branco comigo vestidos, pois são dignos. Eles são dignos. Por que são dignos?
porque andarão de branco. Aí tem gente que diz assim, mas andar de branco é não cometer pecados. Porque pecado para muita gente são pecado visível, né? Hoje o que está mais em evidência, não é? É pecado de adultério, é pecado de corrupção, é disso, daquilo, mas existe tanto pecado que a igreja da atualidade está cometendo. Líderes vaidosos, líderes arrogantes, líderes tiranos, pastores que parecem mais com deuses do que com o próprio cristão que Jesus sempre desejou que fôssemos. E aí, esse tipo de pecado, eles pensam que não são pecado, que isso daí faz parte da igreja. Tantos pecados que são cometidos, tantos erros graves. Homens que se sentem donos do evangelho. Homens que se sentem, rei, literalmente reis, dentro de suas comunidades e suas denominações. Então esses homens estão com as roupas manchadas e não sabem que estão com as roupas manchadas. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e que Deus tenha também misericórdia da sua vida. Que o grande amor de Deus abençoe grandemente você, seja derramado dia após dia sobre a sua vida. Não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Até o nosso próximo vídeo.